hoje eu quero falar com você sobre força. Só que força nem sempre é aquilo que logo a gente imagina. Quando a gente pensa o que é uma pessoa forte, os nossos conceitos sobre força não são iguais. Os conceitos que a gente tem podem ser diferentes. E eu quero falar sobre força, mas eu hoje quero falar também sobre fraqueza. Se a gente for pensar de uma forma lógica, fraqueza é o antônimo de força, né? Se eu perguntar para vocês, qual é o antônimo de força? A gente vai pensar em fraqueza. Só que o nosso Deus, ele não é um Deus lógico. As coisas de Deus, elas não são exatamente lógicas. E se a gente for ver na Bíblia, Paulo, ele nos diz que quando eu penso que sou fraco, então eu sou forte. Isso não é lógico para nós, mas isso é a lógica que Deus traz na palavra dele. Isso é uma lógica que Paulo nos ensina e ele traz alguns conselhos e alguns conceitos sobre isso para as nossas vidas. Eu, como educadora física, falo diariamente sobre força muscular, né? E quando as pessoas chegam no estúdio para fazer pilates, quando as pessoas chegam na academia para ganhar uma musculatura, para fortalecer a musculatura, eu sempre avalio as pessoas não com aquilo que elas são mais fortes, mas eu avalio elas aquilo que elas são mais fracas. Porque para elas se tornarem mais fortes, eu preciso trabalhar as suas fraquezas. Eu escuto muito no estúdio as mulheres dizendo: eu sou muito fraca de braço, eu não tenho força nos meus braços. Se a fraqueza é nos braços, adianta eu ficar treinando só perna, fazendo força só na perna? Eu vou continuar com a minha fraqueza nos braços. E com Deus também é um pouco assim. Com Deus, para mim me tornar mais forte, eu preciso trabalhar as minhas fraquezas. E por vezes a gente, como cristão, se coloca diante de Deus numa posição de fortaleza. Eu sou muito forte. Mas, na verdade, eu não sou forte. Na verdade, as dificuldades, os problemas, os meus traumas, tudo que eu passei na minha vida, eu me tornei um casca grossa. Eu fiz com que eu tivesse uma casca tão dura que eu me tornei impenetrável. Ser casca grossa não é ser forte. E as pessoas que têm uma tendência, que são aquelas pessoas que se dizem muito fortes, mas que, na verdade, são casca grossa, elas não conseguem ser tocadas pela presença de Deus. Elas não conseguem ser ministradas por Deus na necessidade. É muito difícil conviver com pessoas casca grossa. É muito difícil conviver com pessoas que não conseguem falar das suas fraquezas. Você não precisa ser forte o tempo inteiro. Você não é perfeito. Deus não nos fez perfeitos, Deus nos fez humanos. Deus é perfeito, mas nós somos humanos, com fraquezas, com debilidades, com coisas que nós precisamos depender de Deus para que Ele trate nas nossas vidas. A nossa força, ela vem de dentro para fora. A nossa força é encontrada quando nós colocamos as nossas fraquezas diante de Deus, para que elas sejam tratadas. E assim nós nos tornamos mais fortes. Amém? Então eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia agora. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 9 e 10. 2 Coríntios 12, 9 e 10. E diz assim: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. E aqui é Paulo que está dizendo, está falando sobre ele. E a palavra diz ali um pouquinho antes desse versículo que Paulo, ele tinha um espinho na carne. E
pode ser muitas coisas, mas esse espinho na carne representa uma fraqueza que Paulo tinha. E o que ele está dizendo aqui? Que mesmo com aquela fraqueza que ele tem, ele se gloria com aquela fraqueza que ele tem, mas ele encontra a verdadeira força em Deus. Ele não deixa de fazer as coisas por causa daquela pequena dificuldade, mas aquela dificuldade faz com que ele se lembre de Deus e que ele busque a verdadeira fortaleza em Deus. Amém? E eu quero hoje te trazer um pouquinho sobre fraqueza. E essa é uma palavra que possivelmente eu não falaria ela antes. Porque eu sempre me considerei uma mulher forte, sempre falei sobre força, mas com o tempo eu fui entendendo que nós não precisamos ser fortes o tempo inteiro e que nós precisamos admitir, nós precisamos conhecer aquilo que é as nossas fraquezas para que nós possamos trabalhar elas e nos tornarmos realmente fortes em Deus. É muito difícil, é muito chato conviver com uma pessoa que nunca expõe os seus defeitos, que é sempre perfeito e que nunca fala das coisas que tem dificuldade, só das coisas boas. É difícil, não é? Principalmente no casamento. A gente vê, normalmente, quando o casal vem falar sobre pedir uma ministração na área do casamento, normalmente, a principal situação é não admitir os erros, não admitir as fraquezas, não falar das coisas que é difícil de mudar, de transformar. Nós precisamos admitir que nós temos fraquezas e precisamos trabalhá-las nas nossas vidas. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: mesmo os mais fortes possuem fraquezas. Eu trago no Mulheres Poderosas a ideia da Mulher Maravilha, né? E a Mulher Maravilha não é um conceito cristão, bem longe disso. Mas hoje, na nossa sociedade, a Mulher Maravilha, ela representa um empoderamento feminino. Ela traz a ideia de força, assim como o super-homem. Mas se a gente for ver o super-homem, homens já viram o filme do super-homem, homens conhecem isso, né? Mulheres também. A gente vê o super-homem com superpoderes, que vence todo mundo e que salva o mundo, que salva a terra. Mas mesmo o super-homem, ele possui uma fraqueza. Vocês sabem qual é a fraqueza do super-homem? Qual é? A criptonita. Então, é uma pedra, um fragmento de pedra, que quando ele entra em contato com aquela pedra, ele perde os superpoderes. É a fraqueza do super-homem. Mesmo o super-homem possui uma fraqueza. A Mulher Maravilha, no filme dela, não mostram qual é a fraqueza dela. E é bem difícil de pensar qual é a fraqueza da Mulher Maravilha. Mas eu pesquisei sobre isso. E, segundo a história, diz que a Mulher Maravilha ela é metade heroína e metade ela é humana. E ela tem as mesmas dificuldades, as mesmas fraquezas do que nós, porque a metade dela é humana. Por que eu estou falando isso? Não estou falando isso para engrandecer os super-heróis, mas eu estou falando isso para que nós possamos entender que mesmo super-heróis têm defeitos, mesmo super-heróis têm fraquezas, e que mesmo com superpoderes, eles têm fraquezas. E eu quero que você entenda que você é super-herói, porque você é filho de Deus. E Deus traz poder para dentro de você. O poder de Deus, quando nós aceitamos a Cristo na nossa vida, quando nós compreendemos que o Espírito Santo ele habita em nós, dentro de nós passa a ter poder de Deus. E você tem poder para orar pelas pessoas e elas serem curadas. Você tem poder de Deus sendo liberado para que você ore pelas pessoas e elas recebam milagres de Deus. Você tem superpoderes. Mas você também tem fraquezas e dificuldades que você precisa tratar para se tornar alguém que vive o destino que Deus tem para a tua vida. Amém? O segundo ponto é: reconheça as suas fraquezas. Quando eu identifico as minhas fraquezas, eu preciso reconhecer elas. É que nem quando a gente está doente. Qual é o primeiro passo para a cura? Vocês sabem?
Qual é o primeiro passo para mim receber uma cura? É eu admitir que eu estou doente. Tem muita gente que por muito tempo nega a doença, nega a enfermidade. E isso faz com que eu não receba a cura. Para mim pedir um remédio, eu preciso admitir que eu preciso daquilo. Se eu estou com dor de cabeça e fico negando isso, eu não vou receber poder de Deus. E eu também não vou na farmácia comprar um remédio, porque eu não admito. E assim também é as nossas fraquezas. Eu preciso reconhecer que eu tenho. Você conhece as suas fraquezas? Se eu te perguntar agora, quais são as tuas fraquezas, você saberia me dizer? E se eu for pensar nas minhas fraquezas, eu tenho muitas fraquezas. Mas eu preciso me autoanalisar para saber aonde é o ponto. Se eu viver em negação, Deus não pode tratar comigo. Se eu viver negando aquilo que eu sou um pouquinho fraco, aquilo que é um pouquinho difícil para mim, Deus não pode tratar comigo. E o que são fraquezas? Fraquezas não são só pecados. Quando eu falo de fraqueza, eu não estou falando só de pecado, mas eu estou falando de tudo aquilo que é uma tendência ao erro. Vou dar alguns exemplos. Em relação ao pecado, nós temos uma tendência, por causa do nosso temperamento, por causa dos nossos traumas, por causa de tudo que aconteceu na nossa vida, nós temos uma tendência a sempre acabar sendo tentados na mesma área. Você já percebeu isso? Você sabe qual é a área que Satanás tenta a tua vida? Normalmente é aquela área que antes de tu vir para Jesus, tu era mais fraco. E depois tu te libertou e Deus te transformou, mas Satanás ainda tenta tocar naquela área. É uma tendência ao erro. Ex-alcoólatras são tentados por Satanás nesta área. Aquela pessoa que já traiu, ela é tentado naquela área. Satanás, ele oferece conforme a nossa tendência ao erro. Isso é fraqueza. Mas tem outras coisas também que são fraqueza. Fraquezas no temperamento. Pessoas que sempre caem no mesmo erro. E a tua fraqueza no teu temperamento pode ser uma dificuldade de dizer não. Eu não consigo dizer não para ninguém. Isso prejudica a tua vida. Isso é uma fraqueza. A tua fraqueza pode ser a dificuldade de organização. Eu não consigo me organizar em nada. Eu vivo a minha vida atropelado e nada se organiza e isso me prejudica. Isso é uma fraqueza. A tua fraqueza pode ser a procrastinação. Eu sempre deixo para os 45 do segundo tempo. A minha dificuldade é a procrastinação. A minha fraqueza é procrastinação. Eu preciso colocar isso diante de Deus. A tua fraqueza pode ser a mentira. Quando você vê, já exagerei, contei uma meia-verdade, aumentei, inventei. Isso é uma fraqueza. Então, as fraquezas, elas não são só os pecados, mas as fraquezas podem ser o nosso temperamento que não está sendo controlado por Deus. O nosso temperamento, que nós não estamos vendo o Espírito Santo agindo nessa área. Agora eu vou te perguntar de novo. Você sabe quais são as tuas fraquezas? Eu poderia fazer uma baita lista. Mas para nós sabermos qual é a nossa fraqueza, nós precisamos de autoconhecimento. Se autoconhecer é muito importante. Eu preciso fazer uma análise de mim mesmo, eu preciso ouvir os outros, eu preciso ouvir aquelas pessoas que estão mais perto. Talvez você não consegue ter uma avaliação precisa de você mesmo. Senta com a tua esposa, senta com o teu esposo e conversa. Não seja um casca grossa, que é difícil de penetrar, que é difícil de conversar, que não aceita que tem erros. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Porque aquelas pessoas que não assumem, aquelas pessoas que não reconhecem os seus erros, elas não mudam. Elas permanecem da mesma forma. E no final, elas acabam sofrendo.
com as suas dificuldades e com as suas fraquezas internas, sem conseguir pedir ajuda, sem conseguir dizer, Deus, eu preciso de Ti nessa área, eu preciso de Ti para mudar, eu preciso de Ti para haver transformação nisso. E eu quero te desafiar a ser uma pessoa que muda, a ser uma pessoa que é transformada pela presença de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, tem que haver transformação. Se você está há muito tempo na igreja e você não tem um antes e depois, alguma coisa está errada. Não está certo. Porque com Deus há transformação de vida. A palavra conversão é transformação. A palavra conversão é eu estar andando por um caminho e quando eu encontro Jesus, eu converto para outro caminho. Quando você encontrou Jesus, você converteu. Você precisa estar vivendo algo novo na tua vida. Como a Bárbara contou hoje, ela está vivendo transformação de Deus em todas as áreas. Você também tem que viver. Você tem um antes e depois? Você consegue dizer, olha, antes eu era assim, agora eu sou assim, porque Deus transformou a minha vida. As pessoas notam a transformação de Deus na tua vida? Quando as pessoas olham para você, olham para a tua vida, elas dizem assim, olha, realmente, hein? Realmente, antes tu era assim, e agora Deus transformou a tua existência, transformou a tua história, tu tá uma pessoa muito melhor. Tem gente que se converte e fica pior. Porque ao invés de abrir o seu coração e dizer, Deus, transforma a minha vida, eu coloco diante de Ti as minhas dificuldades, eu coloco diante de Ti todas as minhas fraquezas, acaba colocando uma capa de crente e não permitindo que Deus trate com a sua vida. Acaba colocando uma vestimenta de crente, agora eu sou crente. Mas é só dentro da igreja. Lá fora continua vivendo do mesmo jeito. Não seja um bonequinho de crente que vive dentro da igreja de uma forma diferente do que vive lá fora. A tua transformação é de dentro para fora e não de fora para dentro. A roupa que tu veste não te transforma num cristão. As tuas palavras não te transformam num cristão. Você precisa ser um cristão de verdade. Um cristão que vive a palavra de Deus. Um cristão que, Senhor, trabalha nas minhas fraquezas. Senhor, eu não quero mais ser o mesmo, eu não quero mais ser a mesma. Eu quero ser alguém diferente. É isso que Deus nos chama. É isso que tem que acontecer na nossa vida quando nós conhecemos esse Deus maravilhoso. E o terceiro ponto é minimize as suas fraquezas. O que é minimizar? É tornar mínimo. Eu conheço as minhas fraquezas e você também tem que conhecer as suas fraquezas. Porém, se eu ficar maximizando as minhas fraquezas, se eu ficar só focando nas minhas fraquezas, eu vou me tornar uma vítima. E vitimismo é uma coisa péssima. As pessoas que assumem a posição de vitimismo, elas não crescem, elas não avançam. Elas se tornam sempre a vítima. Então, é que aconteceu isso, e eu sou assim mesmo, e eu vou continuar sendo assim, eu sou fraco, realmente eu não vou chegar a lugar nenhum. Isso não é a posição que Deus te chamou. Reconheça as suas fraquezas, mas não assuma a posição de vítima. Trabalhe para minimizar aquilo que te torna mais fraco. Trabalhe para minimizar os teus defeitos e maximizar as tuas qualidades. Se eu sei que o meu defeito é ser um procrastinador, se eu deixo tudo para a última hora, o que eu posso fazer para mudar? Eu não tenho que assumir isso como se fosse verdade na minha vida. Eu tenho que trabalhar para mudar isso na minha vida, para minimizar isso na minha vida. E quando eu falo de minimizar, eu estou falando de procurar ajuda.
Eu estou falando de procurar profissionais na área que você precisa. Eu estou falando de procurar os líderes para que orem por mim. Eu estou falando de dizer, Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu necessito de transformação nessa área. Eu preciso de ti, Senhor. Não adianta eu só identificar e reconhecer as minhas fraquezas se eu não trabalho para melhorar elas. Se eu não trabalho para mudar elas. Senão, eu vou continuar exatamente como eu estou. Eu só vou ser uma pessoa que se conhece, mas vou continuar sendo a mesma pessoa sempre. Então, reconheça suas fraquezas, mas trabalhe para minimizar elas na tua vida. E eu estou falando de vários tipos, de uma forma mais genérica de fraqueza. Então, talvez você precise procurar um psicólogo, talvez você precise procurar um médico, talvez você precise procurar um educador físico. Tem muitas pessoas que dizem, não, eu tenho dificuldade de me aceitar, olha só como eu estou, tenho muita dificuldade, a minha aparência, não aceito a minha aparência. O que você tem feito para mudar isso? O que você tem feito para transformar isso, para causar uma mudança? Transformação exige esforço. Transformação precisa de dedicação. Você tem se dedicado para minimizar aquilo que são as suas fraquezas? Quando a gente não minimiza as nossas fraquezas, Satanás vem com uma lente de aumento bem grandona e faz assim, ó, aumenta aquilo e escrafuncha ainda, né? E usa aquilo para causar coisas ruins na nossa vida. Usa aquilo para nos acusar. Usa aquilo para nos colocar para baixo. Usa a nossa dificuldade, usa a nossa fraqueza para nos derrubar. Satanás é bom nisso. O que a gente tem que fazer? Eu não aceito isso na minha vida. Porque quem cuida das minhas fraquezas é o meu Deus. Satanás, eu não aceito que tu me julgue, eu não aceito que tu me aponte o dedo, eu não aceito que tu aumente as minhas dificuldades, porque eu encontro força no meu Deus, porque é eu que digo para Deus as minhas dificuldades, é eu que coloco diante do Senhor as minhas fraquezas e é Ele quem me ajuda, é Ele quem me fortalece. Mas se você não faz isso, Satanás vai usar a tua dificuldade para te derrubar. Você precisa trabalhar para minimizar aquilo que são os teus defeitos. Gente, essa palavra pode parecer um pouquinho dura, um pouquinho pesada, mas esse é o segredo de nós nos tornarmos cristãos fortes. Esse é o segredo de nós termos transformação de verdade na nossa vida. Para haver transformação, nós precisamos de Deus. Nós precisamos reconhecer. Nós precisamos pedir ajuda. Sem pedido de ajuda, não há socorro. A palavra de Deus em vários lugares, se você ler a Bíblia, em vários lugares fala sobre força. Em vários lugares fala que Deus ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. A alegria do Senhor é a nossa força. Seja forte e corajoso. Em muitos lugares fala sobre isso. Mas para que essa força venha, você precisa encontrar a tua força em Deus e não na força do teu braço. E não na tua casca criada que você não deixa Deus te tratar, que você não deixa Deus falar contigo, não deixa Deus transformar a tua vida. Você não é invencível, você não é um super-herói sem defeitos. Você tem fraquezas e precisa reconhecer isso diante do Senhor. E o último ponto é que em Deus as nossas fraquezas, elas viram poder. E eu quero te convidar a abrir novamente a tua Bíblia, lá no texto que nós iniciamos, 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios 12, versículos 9. Vamos ler só o 9, que é mais pertinente agora. E diz assim: minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Quando nós reconhecemos diante do Senhor
e deixamos Deus tratar a nossa vida de verdade, aquilo que antes era a tua fraqueza, Deus vai transformar em poder dele para abençoar outras vidas. É muito comum nós vermos pessoas que antes eram viciadas, agora ajudando outros viciados a se livrar do vício. Mas primeiro eu preciso ser curado. Primeiro eu preciso ser transformado, para depois Deus transformar isso em poder, para estar abençoando outras vidas. Se você tem uma fraqueza, peça para Deus transformação. E quando Deus te transformar, isso vai virar poder de Deus para transformar outras pessoas. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E aqui diz que a graça de Deus sobre as nossas vidas, a graça de Deus sobre as nossas fraquezas, se transforma em poder de Deus. Poder de Deus para transformar outras vidas. Deus não quer somente que você reconheça as suas fraquezas, mas Ele quer tratar contigo. Ele quer transformar a tua fraqueza em um poder para estar transformando outras pessoas. Você pode estar pensando assim, mas eu tenho muita coisa para mudar, eu tenho muita coisa para ser transformado, eu tenho muitas fraquezas. Se você reconhecer, as tuas fraquezas irão virar poder de Deus. Se você deixar Deus te tratar, você será alguém muito poderoso nessa área para estar abençoando outras pessoas, para estar ajudando outras pessoas a receberem poder de Deus nessa área. Vocês estão entendendo como isso é milagroso? A minha fraqueza pode se transformar em poder de Deus em mim. Mas se eu não deixar Deus tratar, a minha fraqueza vai se transformar nas armadilhas de Satanás para destruir a minha vida. Se eu não deixar Deus tratar, aquilo ali vai virar uma brecha para que Satanás possa escrafunchar, me incomodar, me perseguir. Eu preciso reconhecer, eu preciso colocar diante do Senhor, para que Ele possa tratar comigo isso. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia agora, no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Aqui, Paulo, primeiro o versículo que a gente leu foi Paulo escrevendo para Coríntios. E agora, Paulo está escrevendo para Efésios, outra igreja. Mas ele também está falando sobre força, também está falando sobre se fortalecer. E Efésios 6:10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele está dizendo, fortaleçam-se no Senhor. E eu te digo, fortaleçam-se no Senhor. Ele que é poderoso. Ele que tem poder para te transformar. E aí ele diz, fortaleçam no Senhor e no seu poder. Do versículo que a gente leu anteriormente. Onde que o poder de Deus ele se aperfeiçoa? Onde que o poder de Deus se aperfeiçoa? Nas nossas fraquezas. Então nós temos que nos fortalecer no Senhor e no seu poder. E como que nós temos poder de Deus? Aonde que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós? Nas nossas fraquezas. Se você quer ser alguém que tem poder de Deus, se você quer receber poder de Deus na tua vida, seja alguém que reconhece as fraquezas e que deixa Deus transformar elas em poder para transformar outras vidas, para transformar outras pessoas. Essa é a palavra que Deus tem me dado nos últimos tempos. Essa palavra sobre poder é o que deu título para Mulheres Poderosas. Porque nós não somos mulheres poderosas, porque nós temos um braço forte, ou porque nós passamos por muita coisa na vida e isso nos tornou forte. Nós somos poderosas porque o poder de Deus está dentro de nós. E para terminar, eu quero ler com vocês o versículo base do Mulheres Poderosas e que hoje irá encerrar esse momento para que você entenda melhor ainda como você pode
fazer muitas coisas em Deus. E o texto que nós usamos é Efésios 3:20. Então, você está em Efésios 6:10, nós vamos para Efésios 3:20. E esse é um versículo que todo mundo tem que saber de cor. Esse é um versículo muito importante e que fala muito aos nossos corações. Efésios 3:20 diz assim: que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que a gente consegue pensar ou falar. Mas Ele é poderoso para fazer através do poder dEle que atua nas nossas vidas. E quando fala do poder de Deus que atua em você, não é um poder que vem de fora para dentro, mas é o poder de Deus que está dentro de você, atuante, transformando a tua vida e que você pode usar também para transformar outras vidas. O nosso Deus, Ele nos faz poderosos. Com Deus, nós somos poderosos para causar transformação na vida de outras pessoas. Mas não podemos nos esquecer que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Temos que reconhecer, pedir ajuda, temos que ver transformação na nossa vida, temos que pedir ajuda de Deus para nos tornarmos pessoas melhores, para que as nossas fraquezas diminuam e que as nossas qualidades sejam potencializadas por Ele, para que possamos viver o destino que Deus tem para nós e para que possamos ser as pessoas que Deus nos criou para ser. Deus te criou para ser alguém que causa transformação. Deus te criou para ser alguém que faz a diferença por onde você for. Não te apegue às tuas fraquezas, coloque elas diante do Senhor e seja fortalecido por Ele. Aí que está a tua verdadeira força. É aí que você encontra a tua verdadeira força. Quando nós dizemos, Senhor, eu não estou conseguindo mais. Senhor, eu estou me sentindo muito fraco. Aí é que nós vamos ver realmente Deus atuando nas nossas vidas. É aí que nós veremos Deus nos carregando no colo e não simplesmente um Deus distante. Então, reconheça, coloque a tua vida diante do Senhor. Faça um raio-x interior aí e diga para Deus quais são as tuas fraquezas e onde você precisa de ajuda.